Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Gabi, eu vou começar falando hoje sobre a relativização do pecado e também fazer um contraponto aqui em relação à salvação. Porque, em última instância, a salvação é afetada pelo fator chamado pecado. Então a gente trabalha as duas ideias intercalando, né? As duas ideias são trabalhadas juntas. Antes de continuar, só confirma para mim, por favor, como que está chegando o meu áudio aí para você, se está tudo bom. Tá certinho. Maravilha. Então vamos lá. Bom, muito se ouve falar sobre o pecado nas nossas igrejas e graças a Deus por isso é um assunto que precisa realmente ser falado, ser trabalhado e ser ensinado, né? Nós temos consciência de que por muito tempo houve uma exposição um pouco equivocada sobre o que de fato é pecado e o que não é pecado. Tá? Fato é que nós talvez ao decorrer do assunto aqui iremos ajustar algumas coisas, mas a ideia é fornecer as informações. Partindo disso, eu começo falando sobre os conceitos de pecado em diferentes confissões e correntes filosóficas. Então, em diferentes denominações não evangélicas, mas denominações no sentido de outras religiões, tá? Melhor dizendo, fica melhor colocando assim, outras religiões, tá? E também algumas correntes filosóficas. Então, a ciência cristã, ela define pecado da seguinte maneira: o pecado e o mal são meramente ilusões. Deixa eu só aceitar aqui quem está chegando. Pronto. Então, a ciência cristã, ela define pecado como sendo uma mera ilusão. O que é pecado? Para a ciência cristã, é uma mera ilusão, junto com o mal. Então, maldade e pecado são meras ilusões. E para o espiritismo ele nega a existência do pecado. Ele, de fato, nega a existência do pecado. E o ateísmo? Para o ateísmo, o pecado é negado e combatido. Tá? Para a teologia da libertação, só um ponto aqui sobre a teologia da libertação, que eu acho que é importante, tá? Porque é uma teologia que perdeu um pouco de tração no Brasil, mas ela ainda está aí. Tá? Na década de 80, de 90, ela deu uma guinada, perdeu um pouco de tração, mas ela está aí no Brasil. Tá? Para vocês conseguirem ligar aqui o assunto a algumas pessoas, um dos grandes defensores da teologia da libertação no Brasil foi Leonardo Boff, na década de 80, de 90. Tá? Defendia. O Partido dos Trabalhadores se utilizou muito dessa teologia. Por quê? Porque o âmago, o centro dessa teologia, pregava e dizia que a ideia principal do Evangelho é que Jesus veio para os pobres. Tá? Ele veio para os menos favorecidos. Esse é o centro da teologia da libertação. Ele veio para libertar os pobres, os cativos. E por isso, o Partido dos Trabalhadores se utilizou muito das ideias e dos defensores dessa teologia, né? E usou, em grande parte,
a ideia da teologia da libertação para dar até sustentação para suas ideologias partidárias. Bom, e como é feito só essa ambientalização, para vocês entenderem do que eu estou falando, né? Qual é a ideia da teologia da libertação a respeito do pecado? Ela considera o pecado como a opressão social de um grupo. Olha aí, que interessante. E o humanismo? O humanismo, né, define pecado muito parecido com o espiritismo. O humanismo diz que o pecado, ele não existe. O pecado não existe. E aí é interessante iniciarmos essa reflexão sobre a realidade do pecado e a salvação, trazendo essas definições, porque elas estão aí na sociedade, estão inseridas de maneira sutil em seriados, em filmes. Muito conteúdo de criança tem vindo com esse conteúdo, então é importante saber detectar essa ideia. Peraí, pecado não existe, então o espiritismo que acredita nisso, o humanismo que acredita nisso, o pecado é uma ilusão. Peraí, isso é coisa da ciência cristã, né? E por aí vai, tá bom? Então a ideia é vocês saberem localizar aí de onde vem essa ideia. Bom, não tem como falar do assunto pecado sem irmos lá para o início, lá no Éden, onde tudo começou, né? Qual é a descrição bíblica acerca do surgimento do pecado? Bom, está lá no Gênesis. Tá? E é interessante que o pecado ele foi originado por Lúcifer, um anjo caído. Tá? As Escrituras, elas nos ensinam isso, que a queda dos anjos, ela precede a queda do homem. Isto é, ela vem antes da queda do homem. Ponto 1. Ponto 2. É provável que o primeiro pecado não tenha sido cometido por Adão e Eva. É muito provável que o primeiro pecado tenha sido cometido por Lúcifer e a terça parte dos anjos que foram convencidas por ele e se rebelaram contra o Criador. E é interessante que aqui nós temos a possibilidade de identificar qual foi o primeiro pecado. Ora, segundo as Escrituras, o primeiro pecado, segundo a Bíblia, muito provavelmente tenha sido o pecado do orgulho. Aí o principal motivo da queda de Lúcifer, o luzeiro e a terça parte dos anjos. Bom, feito essa colocação, né, essa definição aqui, já ambientalizando onde começou a questão do pecado, é impressionante como o orgulho teve um poder tão destrutor, tão capaz de arruinar como o orgulho teve. O orgulho, ele precede a queda, segundo Salomão. Então é algo para nos atentarmos. Tem um texto de Salomão, no livro de Eclesiastes, que ele diz assim: vaidade de vaidade. Deixa eu só arrumar aqui. Aí, pronto. Calma aí. Pronto. Ele diz assim: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Eu já ouvi uma definição sobre esse texto que diz que vaidade, ela é futilidade.
futilidades. Eu até penso que vocês, assim como eu, devem ter ouvido por muito tempo pessoas citarem esse texto e dizerem assim: vaidade é você se arrumar, vaidade é você se vestir bem, vaidade é você ter um bom carro, uma boa casa, coisas boas. No caso das mulheres, a vaidade é a mulher fazer uma maquiagem, cortar o cabelo e por aí vai. Mas não é o que o texto está dizendo. Vaidade ali é a ideia de futilidade, o que é fútil. E também tem uma definição aí desse texto que diz assim: a vaidade ali é a síndrome de Lúcifer. Por quê? Vejam, se vaidade é futilidade, agora a gente vai para a ideia da síndrome de Lúcifer. Por quê? Porque no fundo, Lúcifer sabia que era impossível ser o Altíssimo. Por que eu digo que no fundo ele sabia que era impossível ser o Altíssimo? Porque ele próprio declarou e diz: eu farei um trono semelhante, isto é, parecido com o trono do Altíssimo. Porque ele sabia que era impossível ele ser Deus. Então ele queria ser o quê? Semelhante a Deus. Ora, mas se você analisar a realidade do luzeiro naquele momento, ele era abaixo de Deus, a obra-prima da criação. O texto de Ezequiel falando sobre ele, o luzeiro, vai dizer que ele era perfeito em seus caminhos, ou iniquidade. Imagina, um ser perfeito. Gente, pedi licença só para colocar o celular para carregar aqui, que eu esqueci, e está baixando aqui a bateria. Pronto. Então veja, ele já era perfeito, né? Abaixo de Deus, ele era a perfeição, era quem mandava. Vamos colocar assim, era o 02, era o braço direito do Eterno. Então, que razão tinha, que lógica tinha dele ter feito o que fez? Por isso, futilidade, uma coisa fútil, a síndrome de Lúcifer. O orgulho está muito ligado a isso. Tá? Então, é algo para nos atentarmos. Bom, vamos avançando aqui, que tem muita coisa para a gente falar. Feita essa definição, a gente vai para a ideia de que o homem não transgrediu a lei de Deus unicamente e exclusivamente por si. A mulher foi enganada e tentada pela serpente. Aí ela comete o que nós chamamos de transgressão. Aí eu preciso explicar também, já falei sobre isso para vocês, mas eu preciso explicar novamente. Por que a expressão aqui é transgressão e não pecado pura e simplesmente? Porque se trabalha o pecado em 3 estágios. Quais são os 3 estágios do pecado? Pecado, iniquidade e transgressão. Pecado é a palavra grega omartia, que significa errar o alvo. Então a definição de pecado é tudo aquilo que nos tira do alvo, que nos faz errar o alvo. Aí vem a pergunta: quem é o nosso alvo, Tiago? O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é Jesus. Portanto, por definição, tudo aquilo que te tira de Jesus é pecado. Me desculpe. E iniquidade? Iniquidade é tornar comum aquilo que é pecado. Iniquidade é tornar comum aquilo que é pecado. É o famoso nada a ver. Ah, é pecado? Não, não tem nada a ver. É o relativismo que nós vimos no início.
se relativiza tudo, dependendo do ponto de vista. Estão generalizando aquilo que é absoluto. Estão relativizando aquilo que é absoluto. Pecado é pecado em qualquer lugar do mundo. Diferente... Deixa eu tomar uma água aqui. É diferente dos costumes. Costume é regional, costume ele pode ser local. Né? O costume do brasileiro é diferente do asiático, do europeu e por aí vai. Só que nós não estamos trabalhando um costume, uma questão cultural. Nós estamos trabalhando o que chamamos de doutrina bíblica. Pecado não deve ser relativizado. Tá? Então veja, pecado é errar o alvo, iniquidade, tornar comum aquilo que é pecado, e aí vem o terceiro estágio, a transgressão, que a própria palavra já se explica. Transgredir é passar dos limites estabelecidos. Vocês sabem, eu estou apenas relembrando, Deus estabeleceu os limites. Olha, de todas as árvores vocês podem desfrutar livremente, mas dessa daqui não. Aí a serpente fez o quê? Enganou Eva, tentou Eva e diz assim, não, você pode, porque do dia que você se alimentar do fruto dessa árvore, vocês serão semelhantes ao Altíssimo. Veja, levou o ser humano ao mesmo pecado que ele cometeu lá atrás, querendo ser semelhante ao Altíssimo. Eva foi seduzida e enganada e transgrediu, passou dos limites que o Criador tinha estabelecido para ela. A tentação de Adão e Eva, existem algumas considerações que nós precisamos fazer, e a primeira delas é que a serpente ali é a chamada serpente real. E aí tem várias teorias sobre isso. Uma delas é que, inclusive, ela poderia andar, ou outros dizem que ela tinha asas e voava. É a chamada serpente real, que foi usada através de uma força demoníaca. Aqui surgem algumas questões, como, por exemplo, Tiago, o diabo pode possuir um animal? Pode. Nós vemos isso na Bíblia. Por exemplo, eles entraram na manada de porcos, não é? Então pode, assim como existiu ali uma força demoníaca se utilizando da serpente real para enganar Eva. Tá? E para isso, naturalmente, essa serpente teve que falar. Então vem uma outra discussão. Como que ela convenceu Eva? Olha, no dia que você comer desse fruto, você vai ser semelhante ao Altíssimo, conhecendo o bem e o mal, se ela não falasse. Então fica essas considerações aqui para vocês. A outra consideração que nós precisamos fazer, outro apontamento que nós precisamos fazer, dentro aqui da ideia da tentação de Adão e Eva, é que Satanás é o acusador, e o tentador. E como acusador e tentador, ele seduz também. Aliás, deixa eu colocar de outra maneira. Após a sua sedução, ele acusa, ele condena. Tá? Então ele é o tentador, e como tentador, ele faz dessa maneira sedutória, seduz o ser humano, e depois ele acusa, ele condena, ele oprime. Inclusive aqui é um ponto que eu uso para responder às pessoas quando me perguntam assim: Tiago, como saber se é Deus que está falando comigo, se é coisa da minha cabeça ou se é o inimigo colocando isso na minha cabeça? Muito simples, tá? De você diferenciar quando é algo de Deus e quando é algo do adversário. Muito simples. Deus nunca vai condenar, Deus nunca vai trazer alguma coisa com caráter acusador, condenatório, acusando a pessoa. Quem faz isso é o inimigo. Então, se você está sentindo algo e está em dúvida, é de Deus ou não é, qual é o critério? O critério pode ser esse. É um conteúdo de acusação, de condenação? Não, não é. Então é Deus, meu amigo.
Então é Deus que está colocando isso no seu coração. Não entendam, tá? São coisas diferentes, acusar, condenar, com corrigir. A Bíblia instrui, né, para que seja corrigido, para que seja instruído. E a correção deve ser feita em amor. Tá? São coisas diferentes. Eu não estou dizendo aqui que não é para ser corrigido, não é para ser instruído, orientado. Não é nada disso. Se for necessária a correção, deve ser feita. E a orientação bíblica para esses momentos é que deve ser feita com amor. Ponto. Tá? Vamos lá então, vamos avançando aí. Bom, aí nós vamos agora para os efeitos do pecado. Dentro aqui desse primeiro momento da queda. Os efeitos do pecado nesse primeiro momento aqui da queda. Tá? Existem algumas considerações. Vamos lá. A autopercepção do pecado. A autopercepção do pecado. Isso é uma capacidade intrínseca do ser humano. Desde a queda. Desde a queda, o ser humano, ele autopercebe se fez ou não alguma coisa de errado. A partir de quando, Tiago? Desde sempre. Desde sempre. Tá? O que acontece é que ali na primeira infância, vamos falar de criança, né? Sem ficar definindo aqui primeira infância, enfim. Criança. Criança sabe o que é certo e o que é errado desde sempre. A diferença é que a criança não consegue ainda discernir. Ela não tem aquela malícia, aquela maldade. É outra história. Mas sabe, desde sempre. Eu poderia entrar aqui com vocês na questão da lei moral ou da lei da consciência, que todo ser humano nasce com ela. E ela é o que nos dá condições de saber o que é certo e o que é errado e nos faz se inclinar para algo que é maior do que nós, né? Algo que vai além de nós mesmos e por aí vai. Então, a autopercepção do pecado, lá após a queda, já ocorrem mudanças significativas no ser humano. Os olhos deles se abrem, eles se escondem de Deus, se escondem um do outro, né? Sentiram a culpa pela primeira vez, sentiram a vergonha pela primeira vez, sentiram um medo pela primeira vez. Né? Olha quanta coisa aqui sobre o pecado, né? Agora no aspecto dos efeitos do pecado. Tá? Então ocorreram ali mudanças e tudo isso dentro da autopercepção do pecado. Seus olhos se abrem, se escondem de Deus, se escondem um do outro. Sentiram culpa pela primeira vez, vergonha e medo. Tá? Vamos para a segunda consideração aqui do efeito do pecado. Tá? A universalidade do pecado. A universalidade do pecado. Perda da espontaneidade espiritual e liberdade interna. Agora eles não possuem mais essa espontaneidade do eles perdem por ocasião do pecado essa liberdade também que eles possuíam se vai. O pecado é espalhado para toda a humanidade, olha aí. E a universalidade do pecado é um fato presente na consciência de todas as pessoas. Por isso que eu disse que todo ser humanozinho, ele já sabe sim, desde tão logo, desde tão cedo, o que é certo e o que é errado. Tá? O que acontece com as crianças é que elas ainda não possuem aquela malícia, a capacidade de discernir, estar em formação e por aí vai. Mas o que é certo e o que é errado, também a criança já sabe. Tá? Com o tempo ela vai aprender a lidar com isso. Ela vai aprender a discernir isso e o que fazer com aquela informação que ela já tem. Então vamos lá. Feito isso,
Eu poderia entrar aqui em vários outros assuntos com vocês, como as palavras gregas que definem pecado, né? Agorás, exagorás e lutro, que são aí os estágios de redenção, mas eu vou tentar me deter aqui no assunto que eu falei para vocês que está ligado, que é o assunto da salvação, a providência da salvação. O homem tinha pecado, estava com medo, com vergonha, com temor, né? Mas Deus não o abandona, graças a Deus, né? Graças a Deus, o ser humano não foi abandonado após a queda, mas com misericórdia, Deus se aproxima novamente, vai ao encontro do ser humano e fala e chama o ser humano novamente a voltar para a comunhão. Em toda a obra da redenção é Deus e somente Deus quem se manifesta como aquele que procura, que chama, que vai atrás, que fala, que age, que não abandona, que não abre mão do ser humano. São 20 horas. Muito bem. Dentro disso, rapidamente, até porque eu já falei sobre isso com vocês, tem um texto de Lucas 19:10, que o Filho do Homem, o agente provedor dessa salvação, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Relembrando vocês, né, o que se perdeu lá no Éden, e o que se perdeu foi a semelhança divina, os atributos que Deus colocou dentro do homem. Quais são eles? Bondade, misericórdia, justiça, amor e por aí vai outros atributos mais. Isso se perdeu. Onde isso é restaurado, gente? Em Jesus. Em Jesus, esses atributos são restaurados, ou seja, a semelhança divina no homem é restaurada. Qual semelhança Adão deixou de herança para o seu filho? Deixou ódio, que é o contrário de amor, injustiça, que é o contrário de justiça, e por aí vai. Por quê? Porque aquela semelhança original foi corrompida pelo pecado, e a herança adâmica é essa, tá? E o ser humano vem carregando essa herança. Quando essa herança ela é quebrada, destruída, e a semelhança divina é restaurada no ser humano novamente, quando o ser humano ele se rende a Jesus, aí a semelhança é restaurada novamente no ser humano. Avançando aqui agora, nós vamos falar sobre a divindade de Jesus. Nós precisamos fazer esse reconhecimento da pessoa de Jesus, e eu digo a vocês que Jesus fez muitas declarações sobre si, dentro desse aspecto, mesmo mediante a provas de sua divindade. Tem muita gente, provas sobre a divindade de Jesus nós temos muitas, mas apesar disso, existem muitos que negam a divindade de Jesus. Tá? Então, nós precisamos reconhecer essa divindade. Tá? Ele foi 100% Deus e 100% homem. Aqui nós vamos focar na sua divindade. Tá? E dentro dessa ideia de divindade, nós temos opiniões e conceitos que são variados dentro de religiões e filosofias. Ou seja, nós temos várias religiões que não aceitam a divindade de Jesus e várias ramificações filosóficas, de igual modo, não aceitam que Jesus é Deus. E nós vamos ver algumas definições aqui. Começando talvez pela mais famosa delas, os TJs, os Testemunhas de Jeová, né? Eles dizem que Jesus é um Deus menor que Jeová. É assim que eles entendem quem é Jesus.
é um Deus, inclusive na Bíblia deles está com B minúsculo, né? Menor que Jeová. E os Mormons? Homem como nós, porém que evoluiu para Deus. Então os Mormons entendem que Jesus, ele foi um homem como nós que passou por essa evolução e evoluiu para Deus. Os muçulmanos, um simples profeta. Para os muçulmanos, Jesus foi um profeta. Para os judeus encaram Jesus como um impostor que alegava ser o Messias. Um impostor que alegava ser o Salvador. Assim que os judeus encaram Jesus. E os budistas? Olha aí. Os budistas encaram Jesus como alguém iluminado. Um ser de luz, elevado, iluminado. E o hinduísta? Dentro do hinduísmo, eles encaram Jesus como alguém maravilhoso. E aí a gente vai lá para a ideia da teologia da libertação. Porque os budistas encaram Jesus como alguém que foi extremamente compassivo com os pobres. Feita aqui essas considerações, que eu acho inclusive muito importante, né? Para quando você ouvir assim, não, Jesus é um Deus menor. Peraí, quem fala isso? Quem ensina isso? Não é o cristianismo. Quem ensina isso são os TJs, Testemunhos de Jeová. Quando você ouvir alguém dizendo aí que Jesus, ele era um homem como nós que evoluiu para Deus. Peraí, quem fala isso são os Mormons. Não, Jesus era um simples profeta. Peraí, isso não é coisa do cristianismo, não. Isso é coisa dos muçulmanos e por aí vai. Tá? Vamos lá. Tem também aqui uma definição que é importante. Tem aqui uma definição. Tem várias outras, tá? Eu vou resumir aqui para a gente ganhar tempo. A nova era define Jesus como uma força espiritual que está em todo o universo. Uma força espiritual que está em todo o universo. Dentro da ideia do panteísmo, que é a filosofia adotada pela nova era, o panteísmo diz que Deus é tudo e tudo é Deus. Então, se o homem adorar uma árvore, se Deus é tudo e tudo é Deus, aquela árvore é Deus. Logo, se ele está adorando aquela árvore, está adorando ao próprio Deus. Essa é a ideia do panteísmo que a nova era segue. Então, assim, por que dentre tantas outras aqui, o confucionista, racionalista, liberalista, pós-modernista, o Cristo cósmico e vários outros, eu destaquei a nova era? Porque a nova era, dentre tantas outras aqui, é talvez a que é mais propagada dentro dos filmes, das séries, desenhos e por aí vai. Um dos grandes patrocinadores da nova era é Hollywood. Então vale a pena ficar muito atento. Certo? Então, a divindade de Jesus na Bíblia. Agora vamos para a Bíblia, né? Para ver o que a Bíblia fala sobre a divindade de Jesus. Então Jesus usava o termo grego, né? Para poder apresentar a sua divindade. O termo grego é ego eimi. Ego eimi. O final da palavra você fala ela de fato
esticando um pouco, ego eimi. Tá? É a palavra grego para a expressão eu sou. Lá, muito presente também no Antigo Testamento. Então, quando Jesus diz eu sou, isso aqui é uma expressão da divindade de Jesus. Lembra lá quando Deus falou com Moisés no monte? Moisés, vai para o Egito, diz que é para libertar o meu povo, mas espera aí, quando eu chegar lá no Egito, Senhor, e alguém me perguntar quem me enviou, o que eu vou dizer? Moisés, diga que o eu sou te mandou. Mas quem é o eu sou? Eu sou o que sou. É Deus se revelando a Moisés lá no Antigo Testamento como eu sou. Já no Antigo Testamento, a expressão eu sou o que sou é pronunciada da seguinte maneira: Yaher, Yasher. Yaher tem uma elevação. Yaher, Yasher, Yaher. Eu sou o que sou. Tá? Então, é uma expressão divina. Onde está isso? Está em João capítulo 8, versículo 58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está manifestando a sua divindade. Né? Era uma blasfêmia Jesus declarar-se Deus. No Antigo Testamento, a sentença era o apedrejamento. Jesus fez a mesma declaração em João capítulo 10, do 30 ao 33. E os judeus quiseram fazer o que com ele? Apedrejá-lo. Ele está ali manifestando a sua divindade. Né? Jesus, ele declarou ser o Messias. Há mais de 300, só para vocês terem noção, há mais de 300 profecias no Antigo Testamento que se cumpriram em Jesus. Diretamente em Jesus, seja no aspecto da sua vida, obra, ministério, morte, ressurreição e ascensão. 300 profecias sobre o Messias se cumpriram em Jesus. Ele aceitou a adoração dos homens e dos anjos, falava que agia com autoridade divina, pediu para que orassem em seu nome. Tudo isso é a evidência da divindade de Jesus. Recebeu tributos, recebeu títulos, tá? Os oficiais reconheceram essa divindade de Jesus, declarou ser o Criador do universo, escreveu ali na areia, quem não tem o pecado que atire a primeira pedra. Foram todos embora, apenas ele ficou, declarando ali a sua divindade, capaz de perdoar pecados. Só Deus pode perdoar pecados. E por aí vai. Exerceu os mesmos poderes exclusivamente de Deus. Isto é, sobre o homem, sobre a natureza, acalmou o vento, tempestade, multiplicou pães e peixes, ressuscitou mortos, curou os enfermos, deu vista aos cegos. Tudo isso é evidências da divindade de Jesus. A sua morte e ressurreição é uma evidência. Dentro disso aqui eu preciso dizer a vocês que ele não morre, não mataram ele se entregou. Por quê? Porque se ele não se entrega, ele não morreria. Porque a morte só tem poder sobre quem peca, e ele não pecou. Tá? Vamos lá. Então Jesus venceu a cruz. Ele ressuscitou triunfante do túmulo. Ele aparece às mulheres. Quer falar alguma coisa, Valdeci? Perguntar alguma coisa? Não? Tá. Ô pastor, você conseguir confirmar com os irmãos, e eu não sei, eu acho que o meu áudio ficou ruim. Ficou? O senhor ficou ruim aí. Ô Gabi, como que tá pra você? Tá, você consegue confirmar? Pra mim tá normal. Tá normal? Valdeci, eu acho que pode ser a sua conexão, se você quiser ver se o Wi-Fi ou o 4G, Tá. eu perguntei eu aqui. vou sair e vou voltar, peraí. Tá jóia. Então, aqui no aspecto da morte e ressurreição, ele aparece para as mulheres, para os apóstolos e para quase 500 pessoas. E também a gente não pode esquecer,
apareceu também para Paulo. Tá? Muitas pessoas foram transformadas após a sua ressurreição. Muito obrigado. Maravilha. Quando vê que ficou assim, pode fazer como o Valdeci fez, tá bom? Perguntar, que daí se for alguma coisa aqui a gente ajusta. Tudo isso prova o que, gente? Que ele é o verdadeiro Deus, 100% Deus, tá? Em todos os seus aspectos e atributos. Bom, feito isso, nós vamos agora para a ideia da vida eterna, tá? O mistério da vida e da morte, o fim e a consumação de todas as coisas, assim como o começo, a existência, né, está no controle de Deus. Quem quer que tente alcançar esses mistérios através da ciência, né, vai se frustrar. Por isso que nós dizemos que não tem como colocar Deus dentro de um laboratório, fazer estudos em Deus e provar por A mais B que Ele é Deus. Por isso que numa discussão científica nós dizemos que Deus não existe. Porque quando se provar a sua existência, Ele deixou de ser. Então aqui o começo e o fim está nele, porque Ele é criador e não criatura. Tá? E o mistério da eternidade está nele. Está nele. Por que eu digo que está nele? Porque Ele foi quem começou, mas também nele tudo irá se consumar. Tá? É Ele quem começa, é Ele quem termina, e nele nós temos a consumação de todas as coisas, que para nós não é o fim. Veja, nós viemos falando aqui num caminho lógico e chegamos na ideia da morte, né? O mistério da vida e da morte. Então, a morte, para nós que estamos em Cristo, é apenas o início. Do que? De uma eternidade. Uma eternidade ao lado do Criador. Então, para nós que cremos em Jesus, que servimos a Deus, a morte não é o fim. A morte é apenas o fim deste plano terreno e o início de um outro. Qual? Eterno. Que não terá fim. De eternidade em eternidade, declara a Bíblia. Ele é Deus. E estaremos ao lado dele para toda a eternidade. Então, dentro dessa ideia aqui, de maneira bem compactada para vocês, a ideia de morte para nós deve ser encarada diferente. Por isso que é muito comum, né? Hoje não se vê tanto, mas os pastores mais antigos usavam muito essa expressão, que foi promovido para as mansões celestiais. Nós encaramos a morte dessa maneira, não como fim, mas como uma promoção, porque passamos dessa vida terrena para a vida eterna, que diferente dessa que nós estamos vivendo, que tem prazo de validade, a eterna não terá. Estaremos com Ele de eternidade a eternidade, para todo o sempre. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, eu vou finalizando hoje a nossa aula, tá? Agradeço inclusive vocês pela paciência, né, dos imprevistos que nós tivemos. E eu deixei a aula gravada lá. É difícil ficar falando ali sem ver vocês, mas fiz questão de deixar ali o conteúdo. Tá certo? Deus abençoe, forte abraço. Espero que essa aula tenha também contribuído, né? Os assuntos aqui tratados tenham contribuído. Eu acabei até gravando um vídeo convidando as pessoas que quisessem assistir, e eu acabei até falando o assunto diferente do qual de fato eu trataria, né? Daí quando eu fui ver as anotações aqui, percebi que já tinha falado desse assunto. Mas é isso, Deus abençoe, forte abraço,
Bom final de semana para vocês aí que já está se aproximando. E nós estaremos juntos aí. Um abraço, gente. Fica com Deus, tá? Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Para você que está aqui no Facebook também, um abração. Deus te abençoe. Até a próxima aula.